Descomplicando as licitações municipais. Estamos gravando nesse belíssimo estúdio em parceria com a UniCV, que é a instituição responsável pela pós-graduação em licitações e contratos aqui do portal Licitações Municipais. Melhor preço do Brasil, corpo docente de altíssimo nível, você consegue concluir a pós-graduação a partir de 4 meses e conquistar o tão sonhado título de especialista na nova lei de licitações. E hoje, mais um convidado muito especial, ele que é um amigo, ele que é um grande especialista em licitações e contratos. São 15 anos aí nessa trajetória, nessas andanças, professor, palestrante e consultor de licitações e contratos. Alan, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui no nosso Tiosscast. Tiossi, só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, né? Referência aí do Brasil em licitações e contratações públicas aí. E é um prazer estar com vocês aqui para debater esse assunto que agora tá mais aquecido aí com a nova lei de licitações. Veja, Alan, a gente que agradece. Você tem aí uma linda jornada, vem construindo uma história, deixando um legado com toda a sua expertise, com toda essa vocação. Eu digo que é vocação. A pessoa para trabalhar com licitação, né, a gente ou ama ou odeia, mas eu gosto muito de falar em vocação. A gente percebe assim o prazer, a vontade de contribuir, de avançar. E você é uma pessoa que quando fala do tema, seu olho brilha, que realmente a gente percebe que você quer contribuir e você quer ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, resuma um pouquinho aí essa sua andança, essa sua evolução, essa sua trajetória nesses 15 anos. O que você teve de percepção? Tiossi, lá em 2010... Eu era estagiário da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da União, e não sabia nada. E eu queria aprender, e eu estava no INSS na época, né? Com os procuradores do INSS. E surgiu uma vaga de licitação no município. E eu fazia direito na época, e, cara, o que vai acontecer, como que vai, e todo mundo com muito medo de licitações. Isso, faz 15 anos isso. E eu falei, não, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero, né, enfim. E aí, no meados ali, começo de 2011, eu fui para o Departamento de Licitação e fiquei até 2018. No Departamento de Licitação do município de 90 mil habitantes. E foi aonde, na verdade, a única faculdade que se fala em licitações é a Faculdade de Direito, mas dá aquela pincelada que fala, isso aqui na época, né, isso é convite, isso é concorrência, isso é TP, e você nem sabe o que faz, quando faz, por que faz, enfim. E eu aprendi muito, e foi no dia a dia, né? Então, o que traz a nova lei de licitações em relação à notória especialização, eu acho que com toda certeza, a minha faculdade foram esses 8 anos dentro do município, onde nós éramos em 4 pessoas, 4 servidores, e nós fazíamos, a gente licitava de alfinete a foguete. E foi daí que em 2018 eu tomei a decisão de, cara, não que eu tenha visto tudo, mas desde obras a comprar água, enfim, eu já tinha participado de muito com o pessoal lá, um pessoal exímio, aprendi demais, sou muito grato a eles, né? E aí eu falei, cara, eu vou prestar consultoria, achando que eu ia sair no dia seguinte com 15 clientes, e no fim das contas não foi nada disso, né? Foi uma construção mesmo, né? Você traz um conhecimento ali, mas eu não tinha talvez uma consciência, um entendimento de tudo que eu tinha aprendido, né? E você aplicar aquilo no dia a dia com pessoas que sabem muito é uma coisa, e quando você sai e se vê sozinho, só com o seu conhecimento, com a sua consciência, com o seu entendimento, e o gestor, no primeiro ano, quando o gestor assume, ele vem politicamente, talvez um pouco aquecido por conta de uma eleição, ou ele tirou, né? Eu falo em tirar porque, né, ele não é prefeito, ele está prefeito, então dá licença que agora é minha vez, né? E ele vem muito aquecido, querendo alguns não, tira esse contrato, eu quero aquele, não dá, tudo mais. Então nós, além de, você deve ter passado muito por isso, além de ter o conhecimento, falar, é assim que se faz a licitação,
você tem que talvez pisar muito em ovos ali politicamente, né? Para o prefeito, talvez não é o momento agora. Tinha até um exemplo que eu dou várias vezes, que é o IPTU. O prefeito fala, eu preciso preciso aumentar a arrecadação, deixa eu licitar aqui, deixa eu fazer um geoprocessamento com um drone. Aí, prefeito, será que é o momento? Assim, eu não posso eu não sou conselheiro político, né? Mas será que é o momento aqui e tal? Porque a gente conhece a região, a gente conhece os municípios. Eu iniciei em torno ali do interior de São Paulo, então eu conheço ali os municípios das circunvizinhanças. E assim, é o momento, porque por mais que politicamente seja uma decisão muito, muito acertada, talvez não seja um momento, até para não confrontar administrativamente, porque o gestor ele entra, ele troca muitas peças técnicas, administrativa, operacional e assim, nós como consultores nós temos que ter muito pé no chão. Você sabe muito bem disso, porque é muito fácil falar assim, não faça, não pode, isso está errado. Então, eu não sou o consultor do não. Não faz, assim está errado. Eu sempre busco sim, mas talvez não seja dessa forma, mas dessa, o tribunal fala dessa forma, vários municípios fizeram dessa forma, vamos estudar as formas que eles fizeram e a gente busca o sim. E sempre foi dessa forma que eu trago ali, talvez um sim, com segurança, ou talvez um sim, mas não agora, vamos esperar um pouco, e foi disso. Então, 2010 a 2018, como servidor municipal, isso me deu uma bagagem muito grande ali na Procuradoria Federal da INSS, ali, os 2 anos antes, que eu vi que era e depois de 2018 até agora, sozinho, e eu nunca sozinho, né, porque Deus mas sempre muito, assim, Deus me deu muitas oportunidades, como essa, por exemplo. Então, até te mandei o print de 2022, acho, que eu estava lá compartilhando seus conteúdos e realmente assim, inspira pessoas, e eu estava até vendo um podcast do Jacob, e ele, junto com o Joel, e ele fala do vaso e fala da chama. E você é uma pessoa que liga a chama a gente, não enche o nosso vaso, não. Você vai lá e vai, cara. Como que vai ser esse conteúdo agora? E a 1436 você tem tirado a gente do eixo ali com alguns posts, com algumas coisas que a gente fala, caraca, vamos ter que estudar um pouco mais aí, aprofundar mais. Tá legal, é isso, desculpa. Muito bom, agradeço a generosidade, a gentileza. E essa sua vivência prática na qualidade de servidor, sem sombra de dúvidas, te trouxe toda essa desenvoltura e que hoje tem esse sucesso aí profissional enquanto consultor, que traz essa tranquilidade para assessorar municípios, porque a gente sabe da responsabilidade. A gente sabe que o gestor foi eleito, a sociedade clama por mudanças, clama por serviço de qualidade, e muitas vezes o gestor ele não tem uma formação jurídica ou não domina a área pública, ele se cerca de pessoas iguais a você, que têm ali uma ampla bagagem e podem trazer caminhos alternativos. Eu gosto muito desse perfil, que não é o não pode, não é o não dá. Precisa de merenda, precisa de medicamento, precisa de cesta básica. E às vezes eu me deparo com alunos que me ligam desesperados e mandam mensagens. O meu jurídico, o meu consultor, o meu assessor falou que não dá, só ano que vem, acabou o saldo, não dá para prorrogar, não dá para aditivar, tem que esperar mais 2, mais 3, mais 4, mais 6 meses terminar o ano para licitar de novo. Eu falo, mas onde está isso na lei? A população não pode aguardar, a lei traz inúmeros caminhos e alternativas. E essa é a habilidade que um gestor deve buscar em profissionais que procurem dentro da lei caminhos, porque a lei ela tem que trabalhar a nosso favor. Eu vejo muita gente se limitando, já acabando o oxigênio e não consegue respirar, e a lei é o ponto de partida, ela é só a base para a gente avançar. E eu queria que você, e até seguindo essa linha para a gente avançar no nosso conteúdo, como que o gestor que foi eleito agora, ele pode colocar o seu plano de governo, quais são as medidas, quais são as ações nesse primeiro ano de mandato, mesmo que já tenha
ido metade do ano, mesmo que nós já estejamos caminhando aqui no segundo semestre, como que ele consegue corrigir a rota e arrumar a casa para destravar a 14133 em âmbito municipal? Porque eu acho que essa é a grande pergunta. Nós somos um país municipalista, como que o gestor consegue destravar a nova lei de licitações em âmbito municipal? Por onde ele começa? Eu pego muito no pé do gestor, muito. Se cobra muito do servidor, muito. Se cobra muito. Preciso comprar isso, preciso contratar aquilo. Agora com o ETP, que virou um monstro, né? O que é o ETP, o que precisa ter, quem faz, quem assina o ETP. Só que o gestor, ele precisa, o que ele precisa para ontem? Capacitar o servidor. Então, precisa... Como que ele destrava a 14133 dentro do município? Ele precisa capacitar o pessoal técnico. Ponto. Por mais nós que estamos lá na ponta, como consultor de município de 6 mil habitantes, mas com municípios de 650 mil habitantes, que nem é tão grande assim, mas é uma disparidade monstruosa de um para o outro. E atualmente eu também sou consultor no município com um consórcio com 38 municípios. Então, o que se precisa urgente? Precisa capacitar o servidor. Há servidores que realmente eles... Cara, foi difícil aprender a 866, quando eu estava muito bom, trocou. E agora vieram algumas coisas que eu não sei fazer. O servidor ele fala isso, cara, eu não sei fazer o ETP. Quem que assina o ETP? Cara, então são perguntas muito, muito pequenas, que talvez, se você pensar um pouquinho, fica muito lógica a resposta, né? Mas como que o gestor destrava? Como que ele vai, vamos andar na 14133? Como que eu inicio aqui? Não vou nem falar em decreto. regulamentou. Porque a galera realmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V lá nos regulamentos da União. Cara, como que foi lá no município vizinho? Quem que fez? Como fez? Vamos ver. Então eles não pensam ali nas especificidades dele. Cara, qual que é a minha dor? Então deixa eu sarar a minha dor. Não. Cara, o Tribunal de Contas vai me cobrar o meu PCA. O que eu faço? Quem que fez o PCA? Então, primeiro ponto, capacitar o pessoal. Capacitar mesmo. Não é lá colocar... coloca um EAD aí de 2 horinhas. Cara, você não capacita nenhum servidor com 2 horas. Você tira dúvidas, você acrescenta muito conteúdo, só que você precisa capacitar essa galera. Porque assim, tem município com 20 mil habitantes que tem 2 pessoas. Então, o pessoal fala, putz... Aí todo mundo faz a mesma pergunta. Eu posso assinar o edital? Mas sou eu que faço. Aí veio a tão famosa segregação de função, que talvez junto ali com o ETP, talvez seja um dos desafios assim, a ser realmente... Cara, Câmara Municipal, a mesma pessoa que faz a RH, faz ali o financeiro, que faz a contabilidade, que vai... Eu não posso assinar isso, mas eu não posso ser fiscal de contrato. Enfim... O estado de São Paulo são 645 municípios. Eu falo com informação sólida porque eu sou do estado de São Paulo, hoje eu moro em Ribeirão Preto, então são 645 municípios, então são 645 prefeituras, vezes 2, porque tem que ter a Câmara, então tem o Executivo e tem o Legislativo. E aí são uma pancada ali de autarquias, enfim. Então, imagina o tanto de servidor que poderia estar levando uma mensagem de pessoal, isso aqui eu fiz e é assim. Só que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele tem buscado alguns encontros, alguns workshops, determinadas regiões, unidades regionais ali, eles têm feito destravando algumas coisas, até com esse tema, às vezes, como destravar a 14133, porque se o próprio Tribunal de Contas, seja do Estado de São Paulo ou de outro estado, ele não, de certa forma, não levar a informação, como que ele vai lá e falar assim, por que você não fez IPCA? Mas não é obrigatório, não é, mas eu estou exigindo que seja. Então, eu estou sendo radical, assim, mas é para pensar mesmo a atenção. Se eu não disser o que eu vou te cobrar, como que eu vou cobrar? Então, como? Quando? Por que eu estou te cobrando? Então, o PCA tem pego a galera. E aí, mas
se eu pegar lá os últimos 12 meses, o que eu comprei, quando eu comprei, eu até fiz uma época, eu mapeava, assim, então tá, por que um processo de uniforme, ele demora 4 meses para findar e um processo de água ele demora 45 dias? Porque tem tecnicamente tal, beleza. Tem umas exigências a mais, tem laudo, tem aquela coisa toda. Enfim. Você sabe a sua demanda, você sabe quais são os pontos que estão no edital que impugnaram, que pediram crescimento, aquela coisa toda. E por que vocês já não levaram isso para o tribunal? E falou, tribunal, cara, me dá um help aqui. Porque o tribunal, ele fala, cara, eu não sou consultivo, não. Me tira desse rolê de vocês aí, que eu só quero saber do que vocês estão fazendo. Não fica me perguntando muito, não, né? Mas o tribunal, ele vai auxiliar. Só que, assim, o gestor, ele precisa capacitar o pessoal dele. Ele precisa saber, assim, que não, eu preciso licitar essa obra. Qual que é o mapa de risco? Quem que fez? Tem mapa de risco nessa obra? Não tem? Não, mas é uma obra de X, né? Não é... E é isso que o gestor precisa. Eu sei que o prefeito, que o presidente da Câmara, muitas vezes, ele não sabe o que é a licitação. Ele sabe que dispensa, e aí até 62 mil, até 120 e poucos mil, não, aqui eu consigo comprar, ali eu consigo fazer. Só que tem um ponto que talvez foge um pouco do tema, dentro da contratação pública ainda está. Ele também não sabe o que fazer com o dinheiro. O QESE, que é da saúde, ou da educação, perdão. Eu posso pagar estojo, por exemplo. O Fundeb, eu posso pagar mochila? Eles têm essa dúvida, cara. Então, assim, o gestor que está à frente do município, que tem lá 25% para educação, que tem 15% da saúde, que nunca é 15%, que sempre passa muito, ele não sabe o que é o que eu faço com investimento MAC, PAP. É um município muito pequeno, não tem MAC, o teto ali, 80 mil reais, 60, não tem teto, né? Que talvez, quando eu falo, talvez não, eu não vou ser, eu não vou ficar no cima. Quando eu falo em capacitar o servidor, o prefeito também tem que ser capacitado, né, nesses pontos. Então, como que a gente destrava? Capacitando o servidor, dando subsídio ali, cara, trazendo um profissional, seja consultoria ou não, enfim, dá subsídio para ele, cara, tá aqui, você tem dúvida, tá? Porque, assim, o próprio sistema de registro de preço, porque teve uma decisão recente, o sistema de registro de preço no uniforme não pode, então, tá? Mas tem o quantitativo, já sabe, matrículas. Então, uma discussão gigante. Tá, eu concordo, mas você bate muito nisso. Regulamentou? Se regulamentou lá, o sistema de registro de preço está lá, né? Regulamenta, sobre regulamento. Eles não regulamentaram. Então, o próprio servidor fica preso naquilo que ele poderia regulamentar e falar, cara, tá aqui a saída, então eu coloco 25% aqui na ata. Não pode. Quem falou que não pode? Eu não posso aqui suprimir, não posso... Tem muita saída, mas precisa estar capacitado. Ele precisa ter a consciência e o entendimento para depois despejar um tanto de conhecimento. Eu acho que é isso, assim... Eu concordo, né? Eu vejo que a lei está aí para trabalhar a favor do gestor, e ela é o ponto de partida. E o legislador teve a sensibilidade, trouxe de forma expressa o dever de capacitação, inclusive dos órgãos de controle, auxiliarem nessa capacitação. Então tem a questão da governança, alta administração, transformar em um ambiente íntegro e confiável. Mas como que nós teremos integridade e confiabilidade se não tem o básico, que é o conhecimento, que é a educação? E a educação, eu acredito que é o que vai transformar o nosso país, seja educação de base e seja educação profissional, que é o que nós estamos difundindo aqui num podcast dessa natureza. Só que tem muito gestor que acredita que isso é despesa, que ele fala, não, licitação sempre existiu, sempre vai existir, é simples, é fácil, e às vezes ele começa a criar problemas para ele mesmo. Mas eu tenho percebido uma movimentação de gestores se capacitando.
Eu tenho feito capacitações onde os secretários participam ativamente, o prefeito participa ativamente, porque antigamente estava lá o jurídico, a licitação falava, nossa, mas cadê o secretário, cadê o prefeito? Não adianta nada a gente saber isso, se depois chega numa reunião eles cobram o contrário ou o oposto. E eu tenho percebido aí um movimento de sensibilização da alta administração, porque é o que ele precisa, né? Como que ele vai dar uma ordem, um comando, pensando numa hierarquia, em atribuições, se ele não sabe quais são as suas possibilidades, se ele não entende as regras do jogo? É isso. Então é a base mesmo, é a capacitação. É a capacitação. Ao meu ver, vendo a ponta, né? Porque quando o prefeito... eu passei a pandemia com 8 consultorias em municípios. Município pequeno de 6 mil habitantes com um município com 120 mil habitantes. E o prefeito, a gente tinha muitas reuniões, assim, cara, mas tá muito caro a luva. Tinha prefeito que falava, eu não quero saber, compra a luva, cota como que tá hoje, era quase dólar. De um dia pro outro já tava outro valor, a máscara, a luva, todo mundo passou por isso. Isso foi atípico, né? Mas o que eu quero demonstrar, assim, o que eu quero trazer um cenário, assim, de decisões, sabe? Eu tinha gestor que falava, compra que a gente vai justificar, fala com o jurídico, chama o fulano, cicrano, e o pessoal não tava na prefeitura, tava todo mundo, muita gente no home office, e tinha a prefeitura que o prefeito falava, não vou comprar, mas não vou mesmo. Quando ele chegava o secretário de saúde falava, o prefeito, não tem mais luva. Então compra, vai. Então ele tomou a decisão. Não, obedecer tarde também é uma desobediência. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? Nós que tivemos ali esse contato direto com os prefeitos, e tem até hoje, a gente viu tanto de decisões muito rápidas e buscando a assertividade ali, buscando, assim, o mais próximo do cara, eu preciso acertar numa decisão que muitas vezes ele precisa de mais cabeças pensantes, seja até o secretário, como você bem trouxe. Tem muito secretário que me liga, Alan, cara, eu tô com uma emenda e eu não sei se eu posso comprar. Cara, você tem que tipo de emenda? Não, é tal. Eu vou perguntando, ele vai respondendo. Qual que era a sua pergunta mesmo? Alan, não, cara, já... A resposta tá nele, entendeu? E você só precisa tirar dele. E tem muito servidor que fica ali em off que eu digo, nos bastidores, e eu achei muito bom a nova lei de licitação trazer a gestão por competência. Porque, acho que está no artigo 7º, porque tem muito servidor muito bom. Tem servidor que por conta do político A, B ou C, do partido C ou B, esse servidor foi encostado, esse servidor está ali fazendo, faz aí que é o que sobrou para você fazer. São temas que fogem do que a gente está dizendo aqui, mas que a nova lei, ela falou, eu acho que isso aqui vai ser bacana. Talvez não tenha mirado isso, mas acertou isso, que essa coisa de, não, você votou no B, eu sou o A, então agora você vai ficar encostado aí. Enfim. E a nova lei, talvez nesse ponto, ela falou, o cara sempre fez, nunca teve problema, ele tem ali muito conhecimento, ele tem uma capacidade técnica muito grande, ele pode ensinar mais pessoas, ele pode ensinar mais servidores, só que está encostado. Então essa gestão, eu venho batendo muito forte em gestão por competência. Cara, e tem gente, né, eu vim da administração pública, então eu sei muito bem o que é isso. Cara, fulano de tal tá com uma gratificação, o ciclano ganha uma gratificação. Aí vira a cara pro outro e fica aquela coisa toda. E aí essa gestão por competência, cara, eu posso dar, o prefeito essa semana me perguntou isso, na quinta-feira da semana passada. Então eu posso criar uma gratificação ali pra agente de contratação?
pro pessoal que tá... Pô, e ele falou com essas palavras: o pessoal me ajuda demais. O pessoal, eles não cessam ali de... Não, tem um pregão com 580 itens que é medicamento. Cara, e não acaba, eles estão lá, eu posso dar uma gratificação, eu posso... Prefeito, regulamenta isso, chama o pessoal. Eu não dou consultoria nesse princípio. Ele me ligou por qual outro prefeito, troca uma ideia com o Alan lá e vê o que ele acha. Regulamenta. Como que tá o seu regulamento hoje? Vixe, Alan, não sei quem fez, foi o outro que fez, e eu vou ter que ter... Prefeito, a primeira coisa que você faça, então, pega o regulamento que o anterior fez, chama a nova equipe, discute, traz e regulamenta. E aí o senhor também vai ter uma segurança jurídica. E se for o caso, se eu tiver com muita dúvida, eu tô extremamente assim, com o pé atrás, pode me ligar novamente, que eu faço uma visita, a gente tem, né? E até mesmo no Tribunal de Contas. No tribunal, eu posso, não posso, o que você me fala, o que você não fala. Busca outros julgados, tem alguns municípios, até apontei alguns municípios que regulamentaram isso e estão dando gratificação, enfim. É isso, assim, essa parte da gestão por competência, eu acho que veio também para agregar muito mais ainda no servidor. Assim, o que eu pude extrair 3 pontos centrais. A base é a capacitação, a gestão por competências e a regulamentação. Exato. E até esse tema da gestão de competências é algo que me agrada muito, porque às vezes talentos são desperdiçados por serem colocados em funções e em cargos totalmente inadequados com o perfil. E daí cria uma expectativa muito grande, esse profissional ele é muito bom, mas não nesse cargo. E daí fala que está fazendo corpo mole, ou porque é isso, ou porque é aquilo, e gera uma frustração muito grande. Então, eu acredito que se você, na qualidade de consultor, bate nesses 3 pontos, a chance de êxito do gestor é muito grande. Porque você traz as opções que tem, a partir do momento que existe conhecimento da lei, conhece as regras do jogo, você analisa o perfil comportamental de cada servidor, pensando aí em uma das metodologias que existe de perfil comportamental, se ele é estável, se ele é conforme, se ele é dominante, se ele é influente. Às vezes você quer colocar uma pessoa que é extremamente comunicativa para fazer um trabalho ali que é de organização, não vai dar certo, ele tinha que estar na linha de frente, liderando. Então vai muito sobre isso. E a questão da regulamentação. Município, estrutura arcaica, quadro reduzido de servidores, né? Acredito que são 3 pilares que a gente consegue destravar nesse primeiro ano de mandato. É isso. Eu vou nessa da capacitação, essa gestão de competência, eu acho extremamente importante, extremamente importante. Agora, regulamentar é algo... É pilar. Acho que é alicerce. É porque, deixa eu ver o que um amiguinho fez. Tá dando certo? Deixa eu copiar. Aí desandou ali. Mas... e quando eu digo copiar, às vezes a gente usa o exemplo, o município para a União. É um abismo, sim. Exato. Mas dentro do próprio município tem abismo. Entre a autarquia com o executivo, Total. entre o legislativo com o executivo. Cada um tem que ter sua autonomia, cada um tem que ter o seu próprio regulamento. É isso. Alan, onde que o nosso público te encontra? Quiser falar com você sobre consultoria, sobre palestra, sobre capacitação em company, quais são os seus contatos? Eu tenho o Instagram, que é @alantoglioli. Eu posto lá, abro bastante caixa de pergunta, que a gente pergunta ali. E tem o meu podcast, que quando até o meu podcast tem um nome assim, pode crescer. Então não é crescer de aumentar com SC, é crescer. Então é uma história assim, tudo que você pensar, você pode ser. Então essa veio a minha história de consultoria. E lá também agora estamos retomando, inclusive, até adiantando, no próximo convidado é o diretor de licitação do município de Bebedouro, o Dr. Thiago. Eu fiz o convite, falei, cara, vamos bater um papo sobre licitações, vamos bater um papo sobre... Ele é um paisaço, um cara muito responsável, e ele fala, eu tô dentro. Então meu próximo conteúdo é com o diretor de licitações do município de Bebedouro, tem 90 mil habitantes, é o Dr. Thiago, então ele vai ser o próximo aí. E o Facebook também, com menos
intensidade, mas é a lã todo olhado também, o Facebook. Mas o Instagram é mais intenso. Aí, muito bom. Já vai lá no podcast, já vai nas redes sociais, se conecta com o professor, que certamente ele vai te ajudar. E deixa uma mensagem final para o nosso público. Eu gosto muito de trazer uma mensagem assim. Tem que acreditar em você. Cara, mas eu acabei de... Eu preciso ser advogado para ser um excelente servidor de licitações? Não. Só que você tem que aprender, você tem que estar perto de pessoas que tenha intensidade, que não tenha só conhecimento, mas que também tenha intensidade, que tenha essa consciência de que licitações é um cenário, principalmente hoje, atualmente, que muita gente fala, putz, tá com um problema aqui, eu ouvi aquilo ali, eu ouvi aquilo lá, mas o Brasil tem 5.500 lá vai fumaça municípios. Quantas licitações dão certas? Então, aí é igual o voo, né? Quantos voos tem no dia? Quando dá lá algum tipo de pane, putz, deu errado. A licitação é igual. Não. Então, a licitação dá certo. A gente precisa muito de licitações, então a gente sabe que bilhões e bilhões são comprados, desde cavalo, da defesa civil, do bombeiro, até, enfim. Então, olhar com bons olhos para a licitação, não, você vai ser preso. Não, cara, não vai. Então, a minha mensagem é assim, vejam a licitação, as compras públicas, as contratações públicas do seu município com bons olhos. Então, participe das licitações. Eles não pagam, é outra história. Mas eu não recebi. Cara, veja com outros olhos. Então, a gente precisa de licitações, a gente precisa de servidores, a gente precisa de contratações. E é um campo muito, 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 muito grande, enorme, é gigantesco. E as pessoas que pisam ali, pisam meio com receio. Então, acredite em vocês, vai dar certo, já deu certo. E não tem como dar errado se você estiver do lado de pessoas que têm conhecimento, que têm consciência, que têm intensidade, assim como você aí. Tamo junto. Obrigado por compartilhar, obrigado por contar um pouquinho da sua trajetória, brindar o nosso público. Você é uma pessoa abençoada, você tem construído aí uma linda história, tem deixado um legado e certamente pessoas são impactadas, o mundo é melhor por pessoas igual a você que tem contribuído tanto para o avanço do nosso país. Bacana, tamo junto. Valeu. Obrigado. Meus amigos, esse foi mais um TIOScast. Agradeço a UniCV pela parceria. Já segue lá no Instagram, @unicv.centro universitário. Você que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube, ative as notificações, siga os nossos perfis e não perca nenhum conteúdo. Já pega o link agora e compartilha com a primeira pessoa que você pensou para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Meu muito obrigado e até o próximo TIOScast. Valeu!